Olá, alunos! Vamos lá para mais um vídeo comentando a Lei 13.964, a qual vai ser muito cobrado nos concursos. E, recapitulando, já vimos toda a parte geral do Código Penal, as alterações que foram feitas por ela, que, na verdade, é a nossa parte, é a nossa disciplina, a parte geral. Mas, por essa lei ser tão importante, nós já falamos também das modificações feitas na parte especial do Código Penal. Vários alunos vão fazer provas, né? E algumas coisas eu quero deixar vocês atualizados também em processo penal dessa lei. Então, nós vamos fazer alguns comentários no que diz respeito a algumas alterações que essa lei vem trazendo, alterações que vão ser cobradas nos concursos. Então, fiquem atentos e nesse vídeo nós vamos falar especificamente, gente, sobre o juiz de garantias. Vai ser um tema cobrado e falado muito ultimamente. Mas ele não é um tema novo na doutrina. É novo na legislação, é a primeira vez que ele vem sendo colocado na legislação, mas já vem sendo discutido na doutrina há muito tempo. Vocês precisam entender qual é o espírito desse conceito, qual é o espírito, o que a lei vem querendo trazer. Quando a lei fala de um juiz das garantias, é justamente porque ela visa descontaminar, entre aspas, né, esse entendimento do julgador atuando na fase tanto processual quanto na fase de investigação. Fazer essa desconexão do julgador que está na fase de investigação não ser o mesmo, para que ele não seja contaminado, entre aspas, do julgador da fase do processo. É nessa sistemática, é nessa intenção que a lei vem fazendo essa separação. Entendam isso. Se você entender isso, você vai conseguir resolver as questões, né? Então, vamos ter agora um juiz na fase da investigação e um outro juiz na fase do processo. Sabem que algumas vezes, mesmo na fase da investigação, é necessário chamar o juiz para resolver algumas situações. São o que nós chamamos de cláusulas de reserva jurisdicional, que só o juiz pode decidir. Aí nós vemos a situação da prisão preventiva, o juiz é chamado para decidir sobre uma prisão preventiva, sobre uma interceptação telefônica e várias outras situações. Ele preside a audiência de custódia nesse sentido. Então, nessa fase de investigação, onde há produção de provas sem contraditório, pode haver a vinculação psicológica do juiz. É isso que esse instituto visa evitar, né? E já vem sendo trabalhado isso na própria Corte Europeia dos Direitos Humanos. Países da América do Sul já vem trabalhando assim, como Chile, Uruguai, né? É chamado juiz de garantia justamente por causa disso. Não que o juiz vai ser parte ou vai estar ali defendendo a pessoa que vai estar sendo investigada. Ele não vai ser um juiz nem investigador e nem defensor de quem está sendo investigado, mas é um juiz que vai estar lá, o Poder Judiciário vai estar lá para quê? Para defender as garantias individuais, defender a Constituição, fazer com que o processo, antes mesmo da fase processual, ele seja imparcial, né? E ele não vai atuar na fase processual, nesse sentido. Quais são as críticas que nós estamos ouvindo mais nesta primeira fase, né? Primeiro, a dificuldade quanto à estrutura do Poder Judiciário. Nós sabemos que o Brasil, ele tem várias faces, são vários Brasis dentro do Brasil, né? A gente sabe que existe sim uma realidade que às vezes um juiz, ele é responsável pela comarca dele e mais 2 ou 3, né? Então, essa imposição tão rápida do juiz das garantias pode trazer dificuldades para o Poder Judiciário. E outra grande crítica que se faz a essa modificação é o prazo exíguo, um prazo tão pequeno de vacácio legis, de 30 dias apenas.
Inicialmente, em relação ao Supremo Tribunal Federal, nós detectamos que houve ações imediatas de verificação em relação à constitucionalidade ou não desse instituto. E a primeira decisão foi uma decisão de suspensão em relação a esse instituto. E outros dessa lei, né? Quem estava de plantão inicialmente foi o ministro presidente do tribunal, porque o tribunal estava de recesso, né? O STF estava de recesso. Inicialmente, as decisões vieram do ministro Dias Toffoli e ele decidiu em relação a essa legislação, que é uma legislação muito grande, na verdade, 4 tipos de decisões ele teve inicialmente no plantão. Primeiro, suspensão de alguns artigos, dilatação de prazo para implementação, que foi, no caso do juiz de garantias, foi isso que ele fez, definiu um prazo de 180 dias da decisão dele para que o Poder Judiciário se adequasse, né? Interpretação conforme determinados dispositivos em relação a outros, e estabeleceu algumas regras de transição em relação a outros artigos, mas que também já houve outras decisões mais recentes que nós vamos ver a posteriori, porque essa, como eu disse, foi a primeira decisão do Supremo, porque o ministro estava no plantão, né? Mas, atualmente, a questão do juiz de garantias está em fase de suspensão, mas nós vamos estar acompanhando o desenrolar desse instituto, mas é um instituto que já está na lei e vai ser implementado. Então, é importante que nós estejamos aí acompanhando o desenrolar do instituto, porque vai vir realmente impactando no direito penal, processual. E nós temos que ficar muito atentos a ele.